E aí galera do primeiro ano, aqui professor Bruno Cabral, e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão na parte de leis de Newton, ok? Com os estudos para vocês. Olha só galera, sobre leis de Newton, primeiramente a gente tem que lembrar que na dinâmica nós temos o estudo da causa dos movimentos. E quem vai fazer justamente esse estudo das causas do movimento são as leis de Newton. Então elas vão reger justamente o movimento dos corpos, dizendo o motivo pelo qual cada movimento vai acontecer. Isaac Newton falava que a ação de alguns movimentos nada mais é do que o resultado da ação de algumas forças. Então, como você vê aí, a nossa jogadora de vôlei, o movimento da bola se dá pela ação da força que ela faz sobre essa bola. Ok? Do mesmo jeito que ele falou também que se existia uma maçã caindo no chão, ela só caía porque existia uma força que puxava ela para baixo. Então, o resultado da ação de forças é justamente o que causa o meu movimento. Isso foi trabalhado por Isaac Newton. Em nossa primeira lei de Newton, chamada de lei da inércia, nós temos o seguinte: todo corpo que está parado quer se manter parado, e todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Então, a partir do momento que um corpo ele está parado, ele quer continuar parado. Temos aqui a nossa situação, de um carro com um ônibus, quando ele começa a arrancar. Então ele está aqui parado, os ocupantes. A partir do momento que ele começa a se deslocar, começa a arrancar, as pessoas resistem ao movimento indo para trás. Ou então na situação de você estar com uma velocidade constante. Então você está se movimentando com velocidade constante, houve a frenagem, os corpos querem continuar em movimento, fazendo com que eles sejam lançados para frente, tendendo a manter-se nesse movimento. Então nessa questão aqui, do rapaz que atinge, o carro para, porém o corpo dele quer continuar em movimento. E por isso a importância do uso do cinto de segurança. Então o cinto de segurança ele anula essa ação da inércia, evitando que você tenha alguns, digamos assim, problemas de saúde devido ao impacto. Ok? Nessa nossa primeira lei de Newton, o que a gente deve lembrar? Se o corpo está em repouso ou com velocidade constante, a força resultante necessariamente ela vai ser igual a zero. Na segunda lei, a lei de causa e efeito, ela vai dizer justamente como essa força que vai alterar o estado de movimento do corpo vai agir. De que maneira ela vai agir e o que ela é proporcional. Então, na minha segunda lei, nós temos que a resultante das forças que atuam no corpo, ela é produto da massa desse corpo pela aceleração que ele vai adquirir. Então, princípio da causa e efeito, a força seria minha causa e o efeito seria a nossa aceleração. Dando a minha equação, sendo a força resultante dada pelo produto da massa vezes a nossa aceleração. Então, a partir do momento que você exerce uma força sobre o corpo, você vai, um corpo de massa, você gera sobre ele uma aceleração, fazendo com que esse cara modifique o seu estado ou de repouso ou de velocidade constante. Tranquilo? Em nossa terceira lei, galera, a lei da ação e reação, ele fala que para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma direção, e módulo, porém, em sentido oposto. Então, existe uma força de reação sempre de mesmo módulo, mesmo valor, na mesma direção, porém, o sentido vai ser contrário à força de ação. Então, é justamente o que rege o nosso movimento em geral, é justamente a nossa situação de ação e reação. Então, ao caminhar, a gente faz uma força de ação para trás, sobre o solo, e o solo responde sobre a gente uma força para frente, e por isso nós nos deslocamos para frente. A mesma coisa nós temos aí do foguete. Um foguete aqui do combustível exerce uma força para trás, fazendo com que você tenha uma reação sobre o foguete para frente. E o nosso desenho aqui, o Bart Simpson aqui, ele tem um extintor, Desse extintor ele faz uma força no ar para frente, e o ar responde sobre o extintor, sobre o conjunto, o Bart, extintor e tudo para trás, gerando justamente esse movimento. Outra coisa importante, galera, é que ação e reação sempre vão atuar em corpos diferentes, e é justamente isso que possibilita que os movimentos ocorram, beleza? Vamos lá, aplicação das leis de Newton. O que é que nós temos? Primeiramente, os tipos de força. Quais são os tipos de força que nós temos? A força-peso é a nossa primeira força. É a força que age sobre todos os corpos, puxando eles para o centro da Terra, sempre em direção ao centro da Terra. Então, a ação da força-peso é sobre os corpos e a reação ocorre no centro da Terra. Seu cálculo é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade.
A força normal, galera, na força normal nós temos essa força sempre agindo a partir do momento que o corpo está apoiado numa superfície. E notem que essa força normal sempre vai agir, ó, perpendicular à direção, né, da minha superfície. Nessa situação em específica, ó, quando eu tenho apenas força normal e peso agindo na vertical e o corpo apoiado numa superfície horizontal, nessa situação em específico, a força normal vai ser igual à força-peso, ok? Mas nem sempre isso vai acontecer. Nesses nossos dois outros exemplos, notem que isso, né, não é o que acontece. Força de tração. Não temos uma equação para a força de tração, assim como não temos para a força normal, então elas são encontradas através da análise das 3 leis de Newton, né? Ou através da resultante, ou então através da primeira ou da terceira lei de Newton. Ok? Ela é dada justamente através de um fio ou de um cabo, quando está amarrado ou preso a um determinado objeto. Essa força de tração ela sempre vai agir na direção desse fio ou desse cabo. Força elástica é uma força que age sempre que um corpo é deformado. Então, se o corpo ele sofre determinada deformação, quanto maior a deformação, mais força esse corpo vai exercer. Sempre contrário a essa deformação que você está fazendo. Então, a força elástica é igual ao produto da constante elástica, que ela vai determinar o tipo de corpo elástico que você tem. No caso de uma mola, ela vai determinar a densidade da sua mola, o quanto ela é rígida ou o quanto ela é maleável. E o x é a deformação, o quanto você comprime ou o quanto você estica a sua mola. Daí, a força de atrito. Essa minha força de atrito, né, ela pode ser de dois tipos. Atrito estático e atrito cinético. Ok? Mas de onde vem a força de atrito? A força de atrito ela é uma força de arraste. Então, toda vez que eu tiver um corpo sendo deslocado em uma superfície que não é perfeitamente lisa, essa força de atrito ela vai agir. Ok? Então, ela sempre vai estar contrária ao movimento ou a um possível movimento. E o cálculo dela é o produto da normal vezes o coeficiente de atrito. Lembrando, a força de atrito estático é o limite para manter o repouso. E a força de atrito dinâmico é o atrito quando o corpo já está em repouso. Qual é a diferença do cálculo? É que cada uma das forças de atrito terá o seu próprio coeficiente. Então, a força de atrito estático vai ter o coeficiente de atrito estático. A força de atrito cinético tem o coeficiente de atrito cinético. Esse coeficiente de atrito, pessoal, para ser mais específico, ele seria como uma impressão digital daquela minha superfície. Cada superfície tem o seu próprio coeficiente de atrito, certo? E ele é reconhecido, né, através da sua superfície rugosa. Quanto mais rugosa, quanto mais carrasquenta, digamos assim, a sua superfície, maior o valor do seu coeficiente de atrito. Beleza? Então vamos entender um pouquinho como é que seria isso. Supondo que você tem uma força F sendo aplicada sobre o corpo e você calculou as forças de atrito estática e dinâmico, né? O atrito estático é igual a 30 e o atrito dinâmico é igual a 25. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é o valor da força de atrito? Essa força de atrito, pessoal, sempre vai depender dessa minha força F. Por exemplo, se a minha força F for igual a 10 newtons, notem que eu não ultrapassei meu limite, que são os 30. O que é que vai acontecer? A força de atrito vai responder com um valor igual para que se mantenha o quê? O repouso. Por quê? Para que se mantenha o repouso, pela primeira lei de Newton, a resultante tem que ser igual a zero. Então, uma força de 10 newtons é aplicada sobre o corpo, abaixo do meu limite, então o atrito responde com um valor igual. Se eu aplicar uma força de 20, ainda estou abaixo do limite, o atrito responde com 20. 30 responde com 30, a partir do momento que eu ultrapasso esse limite, eu deixo de ter o atrito estático e passo a ter o atrito dinâmico ou cinético, né? Como pode aparecer para vocês. Então, notem que quando eu ultrapassei os 30, deixei de ter o atrito estático e passo a ter uma força de atrito com valor constante, que é a força de atrito dinâmica. Ok? Pessoal, sempre a força de atrito estática é maior do que a força de atrito dinâmica, sempre, sem sombra de dúvida. Plano inclinado. Aqui nós temos um dos tipos de máquinas simples, né? Digamos que mais utilizados quando se fala em construção. Você erguer um objeto, né, na vertical, você tem que despender muito mais força do que você teria quando você coloca ele numa rampa.
O meu plano inclinado, galera, tem a capacidade de dividir o meu peso em duas componentes. Uma componente X e uma componente Y. O que é que facilita o fato de você erguer objetos no plano inclinado? É que a componente Y ela se anula com a normal, fazendo com que você tenha a necessidade apenas de vencer a componente X da minha força-peso com o objetivo de erguer esse objeto a uma altura, digamos assim, maior. Como é que nós calculamos cada uma dessas componentes? Px eu calculo pelo produto do peso vezes o seno do ângulo formado, com o ângulo formado com o plano inclinado, e o py, né, o valor da força-peso, vezes o cosseno desse ângulo formado com o plano inclinado. E por fim, galera, o sistema de polias. Nesse nosso sistema de polias também temos uma máquina simples e o objetivo dele também é facilitar o trabalho de erguer determinados objetos. Como é que a gente faz com as polias fixas? As polias fixas, como o próprio nome fala, ela vai ser fixa, presa a uma determinada superfície, e o objetivo dela é justamente facilitar o trabalho de, digamos assim, sustentar alguns corpos, alguns objetos, apenas como apoio ela vai servir. A força que você tem que fazer aqui para sustentar é igual ao peso daquele objeto. Então, ela serve apenas como sustentação, apenas como apoio. As polias móveis elas já têm a possibilidade de você exercer uma força menor com o objetivo de erguer objetos um tanto quanto mais pesados. Por exemplo, se você tem um objeto com peso P, cada polia móvel vai dividir, né, o seu peso pela metade. Note que aqui em cima tem uma polia fixa, então ela não vai servir, né, para dividir esse meu peso. Mas vamos lá. Aqui a minha primeira polia, eu divido o peso por 2. Depois, na segunda polia, eu divido por 2 novamente. Na terceira, mais uma vez, dividido por 2. Ah, professor, não quero ficar sempre dividindo, não tem problema. Você pode fazer aqui que a força que você terá que aplicar vai ser igual ao peso do corpo que você está sustentando, dividido por 2 elevado a n. Quem seria n? O número de polias móveis que você vai ter. Tranquilo? Então aí, ó, uma coisa importante você saber. Toda vez que você for trabalhar essa questão das polias móveis, você tem a vantagem de exercer uma força menor, né, para poder erguer esse objeto. Porém, o que é que acontece? Por mais que você faça uma força menor, a quantidade de corda que você vai ter que puxar é muito maior. Porque cada polia móvel dessa, ela vai puxar corda para um lado e também para o outro. Então, vamos supor que você quer erguer o objeto 1 metro de altura. Então, se são 4 polias aqui, como você está vendo, então você vai ter que pegar 4 metros de corda e assim por diante. Então, a quantidade de corda que você puxa para poder erguer é maior do que a altura que esse objeto vai subir, devido a essa divisão que vai ocorrer, né, desse peso meu. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão sobre leis de Newton. Bons estudos para vocês e uma boa atividade para todos. Tchau, tchau.